Uma célula galvânica consiste de dois eletrodos, ou condutores metálicos, que fazem contato elétrico com o conteúdo de uma célula e um eletrólito, um meio condutor iônico dentro da célula. O eletrólito é tipicamente uma solução aquosa de um composto iônico, embora as células mais avançadas façam uso de uma variedade de materiais exóticos. Quando mergulhamos uma barra de zinco metálico em uma solução de sulfato de cobre, espontaneamente ocorre uma reação de oxidação-redução. Zinco sólido mais cobre 2 mais aquoso, produzindo zinco 2 mais aquoso mais cobre sólido. Observamos uma deposição de um sólido vermelho escuro sobre a barra de zinco, e a solução azulada perde a cor, pois o cobre metálico está se formando às custas do cobre 2 que deixa a solução. A reação entre o zinco e os íons cobre 2 é espontânea. O zinco é oxidado e os íons cúpricos são reduzidos. As semi-reações são zinco metálico produzindo zinco 2 mais aquoso mais 2 elétrons, cobre 2 mais aquoso mais 2 elétrons produzindo cobre metálico. A energia livre desta reação é menos 212 kJ por mol. O grande valor negativo desta reação mostra a forte tendência dos elétrons se transferirem do zinco metálico para os íons cobre 2 pelo menos nas condições padrão, que são metal puro e solução 1 mol por litro. Tipos de células galvânicas com separação porosa. Se mergulharmos uma barra de zinco em uma solução de sulfato de zinco e uma barra de cobre em uma solução de sulfato de cobre, e separarmos as duas por uma placa porosa, conectando as duas barras metálicas por um fio condutor, temos uma célula galvânica ou voltaica. A placa porosa pode ser argila não vitrificada ou porcelana. Cada compartimento contém uma solução salina e uma barra metálica, os quais constituem uma semipilha. As barras metálicas são os eletrodos, os quais fornecem a superfície sobre a qual ocorrerão as reações redox. O circuito externo é o circuito elétrico que conecta os dois eletrodos. Desta forma, ao ligar o circuito externo aos dois eletrodos, elétrons sairão da barra de zinco, escoarão pelo circuito externo até a barra de cobre. Na superfície do eletrodo de cobre, os íons cobre 2 da solução recebem os elétrons, se reduzem e se depositam sobre o eletrodo. Na superfície do eletrodo de zinco, os átomos de zinco que perderam elétrons se dissolvem na solução como zinco 2 O eletrodo de cobre é o cátodo, eletrodo onde ocorre a redução. A semi-reação catódica é cobre 2 aquoso mais 2 elétrons, dando cobre metálico. O eletrodo de zinco é o ânodo, é o eletrodo onde ocorre a oxidação. A semi-reação anódica é zinco metálico, dando zinco 2 mais 2 elétrons. O eletrodo de cobre pode ser feito de outro material que conduza eletricidade, como platina ou grafite. De qualquer modo, ele se transformará em eletrodo de cobre, porque ficará coberto com o cobre metálico. A solução no compartimento anódico não precisa ser sulfato de zinco, pode ser outro eletrólito. O material poroso serve para separar o cobre 2 da solução onde está o zinco metálico, impedindo a transferência direta de elétrons entre eles. Assim, a transferência se dá através do circuito externo.
O material poroso permite a migração de íons entre os dois compartimentos, de modo a completar o circuito elétrico. Os cátions zinco 2 produzidos migram em direção ao eletrodo de cobre, ou cátodo. Os ânion sulfato migram em direção ao eletrodo de zinco, ou ânodo. No caso da célula galvânica, os íons positivos difundem-se na direção do cátodo para neutralizar a carga de íons negativos deixada para trás quando o cobre 2 é reduzido. De modo análogo, ânions se deslocam para o ânodo. Na célula galvânica, ocorre a difusão desses ânions na direção do ânodo, para neutralizar as cargas dos íons zinco 2 que estão entrando na solução. Se um voltímetro é colocado no circuito elétrico, se este tiver alta resistência ao fluxo de elétrons, a passagem de elétrons para. E as semireações no ânodo e no cátodo também param, pois a reação espontânea não pode ocorrer se não há circulação de elétrons entre o ânodo e o cátodo, através do circuito elétrico. O voltímetro lê a diferença de potencial elétrico ou tensão entre os dois eletrodos, em volts. Esta é uma medida da tendência dependendo do grau de espontaneidade das reações anódica e catódica. Se no lugar do voltímetro colocarmos uma lâmpada, as semireações ocorrem e o fluxo de elétrons através do circuito externo aquecem o filamento da lâmpada, que se torna incandescente, e a lâmpada acende.